Meu nome é João Matos, eu sou sócio e um dos fundadores da Save. Eu vejo que eu já vinha de uma outra advocacia, essa advocacia já vinha se esgotando no mercado, não tinha mais mercado. Eu estava procurando alguma outra área para investir, conheci o direito tributário, gostei, vi que poderia ser uma área rentável e a partir desse momento eu comecei a estudar um pouco e entender como era o mercado, gostei da área e a partir daí vi que realmente tinha espaço para o que hoje é a Save, né? Mas na época era basicamente só um sonho, uma nova aposta, talvez um propósito, e hoje se tornou do que realmente é. Foi bem curioso, inclusive, como nós chegamos a ser Save hoje, né? Por quê? Porque nós não procurávamos uma sociedade, nós não estávamos procurando, simplesmente aconteceu. Realmente simplesmente aconteceu. Porque contando da minha parte, né, eu conheci o Cris quando eu estava procurando algo para investir, ele me apresentou o direito tributário e nós começamos a captar bastante cliente. Começamos a buscar, ir atrás, e o Cris, ele foi numa parceria, num evento em São Paulo, e conheceu que seria o nosso terceiro sócio, o Fabrício, que ele trouxe algumas oportunidades que nós não conhecíamos no mercado, né? Eu vejo que ele estava bem à nossa frente e começamos a aí trabalhar cada vez mais, captar mais clientes, desenvolver novas teses. Não era uma sociedade, era uma parceria, então a gente conseguia trabalhar junto e chegou num ponto que a gente realmente precisava de mais conhecimento técnico, que foi aí onde nós conheci o Marcos, como ele era o meu mentor na época, inclusive ele tem valor aí para me devolver, porque a mentoria dele era bem cara, por sinal, e isso pode ficar no vídeo, tá? E que a mentoria dele era bem cara, ele tem que me devolver esse valor. E junto com o Marcos, tinha o Beto, que ele cuidava da parte de marketing, porque ele já tinha o canal de educação, né? Conheci o Beto. Algumas semanas depois, o nosso primeiro contato era com o Marcos. E nós vimos, realmente sentimos bastante confiança que ele dominava o que ele fazia, que ele dominava a técnica, ele dominava todo o processo tributário, coisa que nós não tínhamos na época. Os três juntos, era muito bom em conseguir os clientes, mandamos todos os clientes para o que era até então o escritório do Marcos e do Beto. Chegou um ponto que nós vimos que todos os nossos clientes eram os mesmos, que a nossa central de custos era o mesmo, que os nossos faturamentos eram o mesmo. Então chegou um ponto que nós vimos, sim, faz sentido criar uma sociedade, começamos a conversar. E o bom disso foi o quê? Que cada um tinha características totalmente diferentes de outros. Eu costumo dizer que em tempos normais nós provavelmente não seríamos amigos de tão diferente que um é do outro. Só porque essa diferença nos trouxe cada vez mais forte, a gente sabe que a minha qualidade eu consigo complementar os outros quatro e a minha fraqueza eu sei que os outros quatro me complementam. Então, a partir daí, de fato, fez muito sentido ter uma sociedade e hoje é a Save que a gente conhece. Depois que a gente fez uma parceria que viu que deu certo, e a gente não procurou a sociedade, né? Então não teve outro caminho a não ser que o destino já estava traçado ali, que realmente a gente estava nas mãos certas. E o que a gente pode ter certeza que deu certo foi que não para de crescer, né? A gente começou com, não sei, quem sabe, unindo os três escritórios, 15 pessoas. Hoje, no momento da gravação, a gente está em 200 e pouquinho, quem sabe até o final do ano os 300, não acredito. Então eu acho que essa curta história da Save de 3 anos, hoje, já demonstrou que a gente tomou a decisão certa. Eu lembro que isso era em outubro de 22, a gente tinha muitos clientes, não lembro quantos, e nós tínhamos uma pequena e competente equipe, mandamos, a gente estava desenvolvendo o CRM, a gente estava desenvolvendo a forma de trabalhar em conjunto, em compensação a gente tinha não sei quantos clientes acumulados, talvez 300, talvez 400, não me recordo bem o número, mas eu lembro que de outubro até dezembro, eu e a Amanda, a gente ficava fazendo várias videochamadas via Meet. O que me marcou foi que no dia 26 de dezembro, eu mandei: bom dia, Amanda, tudo bem? Feliz Natal, como andam os nossos processos hoje? Então, do dia 25 ao dia 31 de dezembro, eu quero que realmente todo mundo para, né, para fazer o recesso ali no final do ano. A gente naquele ano era preciso trabalhar, a gente tinha muita demanda, e foi ali as 2 semanas
primordiais, do Natal até talvez o primeiro, segundo final de semana de janeiro do ano novo, ali de 2023, que foi muito marcante para a gente, que a gente teve pouco tempo, definiu o recesso, definiu ali as nossas metas, definiu a forma que a gente iria trabalhar. Foi uma loucura, hoje a gente ri, né, porque é engraçado, depois que passou fica engraçado, mas eu acho que ali começou a definir a nossa forma de trabalhar, mas foi o desafio que realmente marcou ali de outubro até o finalzinho de janeiro de 22 para 23. Olha, eu acho que no dia que nasceu. Acho que no dia que nasceu, porque nós tínhamos, até eu, o Cris e o Fabrício, a gente tinha uma ideia muito no tributário, mas nas primeiras reuniões com o Beto, a gente via que o cara realmente era diferente. Ele trazia coisas que era totalmente fora da curva, fora da caixa, que no início a gente talvez achava até que era um pouco de loucura. Mas eu acho que de louco todo mundo tem um pouco, a gente resolveu investir na loucura e deu certo. Eu acho que a inteligência aplicada trazendo na nossa rotina, no nosso dia a dia, nada mais do que a gente conseguir trazer todos os profissionais que a gente precisa para dentro do time. A gente pode começar pelo marketing, pelo TI, pela parte tributária, pela parte contábil, os profissionais que a gente precisa, a gente procura trazer para dentro do time, porque é muito mais fácil, por exemplo, conversar com o pessoal de marketing, eu converso com o Teixe, com o Tihai, com todo mundo do marketing, em 5 minutos eu ligo, oi Tihai, eu preciso disso, disso, disso. A gente já se conhece tão bem que eu não preciso demorar 2 horas numa reunião de videochamada como se fosse uma agência tradicional e a gente já tem tudo dentro de casa. Então eu vejo que a inteligência parte da gente se conhecer tão bem e a gente entender como o outro trabalha. Então a gente se conhece, basicamente, não digo que tem uma bola de cristal, mas a gente sabe o que a gente precisa em pouco tempo. Então a parte da inteligência é basicamente a gente ganhar tempo tendo todo mundo dentro de casa. Às vezes tomar a decisão, né? Às vezes tomar a decisão nesse nível de porte que a gente chegou de forma tão rápida, nem sempre às vezes a gente sabe que toma a decisão certa. Muitas vezes a gente tomou a decisão errada, só porque a parte da inteligência ali, você deixar o seu ego de lado, entender que às vezes a decisão foi errada e você conseguir voltar atrás. Então, mas o que é inegociável são hoje os nossos 11 mandamentos da cultura, nossos valores e principalmente nosso propósito que rege que a gente quer chegar. Então, às vezes a gente erra sim, né? A gente é humano, mas eu acredito que na maioria das vezes a gente acerta e consegue tomar o caminho certo. Eu acho que uma das decisões mais importantes foi a gente decidir para o que a gente veio e qual era o nosso propósito. Porque a partir do momento que a gente tem os nossos valores, né, a nossa cultura, assim como eu falei, a gente define os nossos propósitos. Então, a partir daí, a gente sabe para onde a gente ir, a gente sabe os riscos que a gente tem que tomar, mas a gente nunca vai precisar passar por cima de ninguém, porque isso não faz sentido o que a gente quer. Mas eu não consigo falar ali um momento certo que seria a decisão mais importante. Eu acho que quando a gente decidiu a nossa cultura, acho que quando a gente decidiu o nosso propósito, eu acho que quando a gente decidiu que a gente não queria ser só uma empresa tributária, quando a gente decidiu que a gente queria ser a solução aplicável que o empresário precisa em um só local, a gente criar um hub ali de soluções e não ficar dentro de um escritório tradicional, seja jurídico ou de contabilidade, sair dessa caixa fechada e conseguir ir atrás do nosso sonho, que seria valer um bi, né? Então, e para valer um bi, a gente tinha que fugir muito da nossa zona de conforto. Então, eu acho que não consigo falar qual é o momento, mas eu acho que talvez a primeira conversa, a primeira reunião onde a gente decidiu ser sócio, como eu falei, a gente saiu daquela parceria e decidiu abrir uma sociedade, e depois do momento que a gente saiu, né, naquele momento de outubro a dezembro, que a gente deixou aquela loucura, estabilizou e a gente decidiu, não, a gente quer mais do que isso, a gente não quer uma coisa temporária, a gente não quer ficar numa coisa que tenha um grande mercado, mas seja igual aos outros escritórios, que simplesmente surfaram uma grande onda e tiveram um oceano azul por um tempo, mas alguma coisa que tivesse estabilidade, projeto de crescimento, recorrência, para que todo mundo aqui, tanto a gente quanto todo mundo que acreditou no nosso projeto, né? Porque os primeiros, hoje às vezes chegar aqui na Save é muito fácil, mas os primeiros que entraram aqui simplesmente acreditaram no mesmo propósito que a gente acreditou. Então eu vejo que nós temos uma dívida de gratidão com essas pessoas e a única coisa que a gente tem que fazer com elas é dar um projeto, uma estabilidade. Então eu vejo que isso está muito dentro do nosso propósito e faz sentido ali para a gente.
Eu explicar a Save até hoje é difícil, porque a Save faz tanta coisa hoje, né? A Save é um escritório de direito tributário, é uma contabilidade, é uma certificadora digital, faz crédito verde. A Save faz tanta coisa, a Save é quase uma empresa de produções artísticas com marketing, né? A gente aprendeu muito. Uma empresa de TI, então a Save faz tanta coisa. Eu procuro simplesmente entender qual é a dor que ele tem e resolver a dor dele, porque hoje a Save tem tantos negócios que é difícil parar para explicar o que realmente é a Save. Olha, eu acho que quando a gente chegou é a realização de um sonho e às vezes a gente está cansado e eu só penso e olha, eu acho que era isso que eu queria, então não posso reclamar, só tenho que agradecer. E para onde a gente está indo, talvez seja muito presunçoso eu falar agora, então prefiro esperar a cena dos próximos capítulos. Solução, porque o que a Save oferece hoje para o cliente dela é simplesmente a solução de forma fácil e deixa que a parte difícil fica com a gente só está aqui para resolver um problema e uma dor.